Fala galera, aqui é o João. Bom, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre como aperfeiçoar minha estratégia de prova, como melhorar ela de verdade, né? Eu tinha gravado um vídeo antes desse aqui, que ele ficou muito longo e eu mesmo fiquei com preguiça do meu próprio vídeo, então eu estou refazendo ele aqui para que eu consiga passar o mesmo conteúdo, só que de uma forma bem mais clara, bem mais objetiva, sem enrolação, e para que eu possa estar contribuindo para a jornada de vocês. Porque eu já estive desse outro lado aí, eu sei quanto é difícil, eu sei que muitas vezes o tempo conta, cada minuto conta para que você possa estar estudando. Então, se você conseguir ver meu vídeo rápido e se eu conseguir te ajudar de uma forma mais objetiva, mais clara, completa, sucinta, é melhor. Então, por isso que eu estou refazendo aqui e eu espero que vocês gostem. Esse vídeo ele é baseado em um comentário que eu recebi no meu último vídeo, que eu falo sobre simulados, que ele pede para que eu esclareça sobre como aperfeiçoar, sobre o que a gente pode estar fazendo para melhorar a nossa estratégia de prova. E eu gostei muito desse comentário e por isso que eu estou dedicando esse vídeo aqui só para ele, mas que serve para qualquer pessoa que lidar com esse tipo de conteúdo que estiver passando por isso. Bom, assim, uma das coisas mais doloridas que existe no Enem é você chegar no dia da prova e não conseguir ali performar o máximo que você consegue, o máximo que você tem. Não conseguir entregar ali o seu melhor, né? Por exemplo, ter que chutar questões, não conseguir escrever um bom texto porque não deu tempo, teve que escrever outras, teve que correr para fazer as questões, teve que ler com rapidez, ler com pressa. Rapidez não, né? Teve que ler com pressa, teve que ali realmente pular algumas palavras para entender, para conseguir passar por todas as questões. Enfim, é terrível. Esse é o pior cenário que pode acontecer, né? Assim, de você estar ali na prova e não conseguir performar da melhor forma e por conta disso você ter que dedicar mais 1, 2 anos para passar, para alcançar seu sonho. E quando a gente fala de uma estratégia de prova, a gente tem que pensar em um conjunto de ações naquele contexto, naquele dia específico, naquele momento específico de prova, que vai fazer com que você tenha o seu melhor desempenho, o seu melhor potencial, o seu máximo potencial. O que você pode fazer na prova e no dia da prova para que você tenha seu máximo potencial ali? E quando eu penso assim, em estratégia de prova, dentro daquilo que eu já vivi, dos conteúdos que eu já assisti, dos cursos que eu assinei e tudo mais, é sempre uma estratégia tanto para a prova em si, mas para o dia inteiro da prova. Então eu gostava de pensar assim, tá, para o meu dia da prova, a gente tem que pensar assim, no dia de uma competição. Então, por exemplo, a gente vai ter as Olimpíadas agora recentemente, que vai acontecer. Ali, o dia específico da pessoa para a prova que ela vai concorrer, o dia tem que ser o mais perfeito possível, tem que ser o mais pensado possível. Ou seja, então eu pensava assim, tá, que horas eu vou chegar na prova? O que eu vou comer no dia da prova? Que roupa eu vou usar no dia da prova? Que meia eu vou usar? Eu pensava tudo, pensava caneta, pensava tudo. Pensava se meu cabelo ia estar cortado ou não, porque para eu não ficar incomodado com ele, ou sei lá, eu pensava assim em tudo, realmente em tudo. Então, acho que o primeiro passo para você melhorar a sua estratégia de prova, assim, aperfeiçoar a sua estratégia de prova, é realmente pensando, tá, o que eu vou fazer no dia, exatamente aquilo que eu estou fazendo nos meus treinos, nos meus simulados, o que eu vou fazer no dia para que eu tenha meu máximo potencial, assim, para que eu alcance meu máximo potencial, o que eu posso estar fazendo? Pense nisso. Acho que esse é o primeiro passo para a gente aperfeiçoar a nossa estratégia de prova. Quando a gente fala sobre uma estratégia de prova, né, que são essas medidas que a gente vai tomar no dia da prova para ter a nossa melhor atuação ali, a gente está falando de um potencial que pode ser alcançado. Por exemplo, eu, por 3 anos, eu acho que eu conseguiria gabaritar a prova de matemática. Mas sempre aconteceu alguma coisa ali que me impedia de acertar ao máximo, entendeu? Aí, por exemplo, por mais que no ano passado eu não... foi um ano que eu acho que eu deveria ter gabaritado, mas aconteceu alguma coisa ali que eu não consegui, perdi 3 questões por besteira e tudo mais, ainda assim eu passei, então eu alcancei o meu objetivo. Então, por mais que a minha estratégia de prova ainda não estivesse impecável, ainda assim eu consegui alcançar o meu sonho de passar na faculdade pública, de passar pelo Enem, de alcançar realmente aquilo que eu almejo e tal, de ter alcançado esse sonho que é tão grande, né? Então, pensar na estratégia de prova é pensar exatamente nisso, nesse ideal de perfeição, nesse ideal de performance ali. E pessoas que estão no nível intermediário ou avançado, coisa que eu explico nesse vídeo que vai aparecer aqui no card em algum momento aí, é o seguinte, detalhes fazem a gente perder a aprovação. Principalmente as pessoas que estão um pouco mais avançadas, estão ali no intermediário, no gradiente para avançado e tudo mais. Detalhes fazem a gente perder a aprovação. É uma redação que a gente não escreve direito, é uma vírgula que a gente erra, muitas vezes um argumento que não ficou muito bem elaborado, você acabou perdendo ponto ali na redação. São aquelas 2, 3 questões em cada área do conhecimento que você acaba deixando passar, que faz você ter que estudar mais 1, 2 anos, entendeu? Então são detalhes que você perde. E quando você cuida da estratégia de prova, você realmente tenta resolver tudo isso para que você não perca mais aquelas questões que você, em um momento
em outro momento, um momento mais de calma, um momento mais organizado, você acertaria. Então é nesse sentido que a estratégia de prova vem, é nesse sentido que a gente tem que entender do porquê que ela tem que ser aperfeiçoada ao máximo. Então vamos lá, vamos para as dicas verdadeiras ali para o dia da prova. Como é que você pode aperfeiçoar a sua estratégia de prova, tendo visto que você está no platô, está ali nos 130 acertos, 120 acertos e não consegue subir, mas você tem que pensar para o dia da prova, tá? Os simulados, eles são uma preparação para o dia da prova, e não necessariamente aquilo que você acerta no simulado você vai acertar no dia da prova. Você pode acertar mais, pode acertar menos, mas enfim, é uma preparação. Então, para você aperfeiçoar a sua estratégia de prova, você tem que começar partindo do princípio de quê? Do princípio que você tem que estar o mais relaxado possível, o mais tranquilo possível, o mais consciente possível daquilo que você está fazendo. E para isso, desde já, você já tem que ir pensando em qual caneta você vai usar, o que você vai comer, qual roupa você vai vestir. Eu cheguei num nível tão assim, intenso de preparação para a prova, que até nos meus simulados eu usava a mesma roupa que eu ia usar no dia da prova. Se não fosse a mesma, era muito semelhante, entendeu? Então, eu acho que o primeiro passo para você aperfeiçoar a sua estratégia de prova é realmente cuidar do que vai estar em volta disso. Você vai revisar até o último momento? Você vai café no dia? Você não vai? Você vai almoçar muito? Você não vai? O que você vai fazer? Já vai pensando nisso, com essa parte para você aperfeiçoar a sua estratégia de prova. Pense nisso. Agora a dica é para o primeiro dia. A gente tem que entender que a forma como a gente inicia a prova é que vai determinar se a gente vai ter que chutar ou não no final. Então, você pensando no primeiro dia, numa prova que tem 5 horas e 30 minutos de duração, não é uma prova que você tem como fazer rápido, entendeu? Eu vou fazer aqui em 3 horas, vou terminar. Só se você for um gênio. Eu conheço só um cara que fez isso aí, mas ele é muito fora da curva e tudo mais. Mas enfim, não é o nosso caso. Partindo aqui do pressuposto que somos pessoas normais, não privilegiadas nesse aspecto, vamos pensar aqui, numa estratégia de prova do primeiro dia. Você tem que pensar naquilo que vai ser bom para você. No meu caso, o que eu fazia? Eu começava já lendo a redação, li o tema, depois partia para inglês, que era a área do conhecimento que eu gastava um tempo ali, tendo que decifrar as palavras, tendo que colocar no contexto, raciocinando ali sobre o que eu estava lendo, então já ia para inglês. Depois eu escrevia um pouco de redação, depois ia para linguagens, depois escrevia mais um pouco de redação, e depois eu ia para humanos. Eu fazia meio que esse contrabalanço entre as áreas do conhecimento e o que eu estava escrevendo, porque eu acho que assim me dava mais tranquilidade para ir seguindo com a prova, porque eu estava sentindo que eu estava progredindo, eu não estava fazendo uma coisa só, sabe? Mas assim, você tem que encontrar aquilo que para você é melhor. Para você é melhor já fazer a redação logo de uma vez, para você é melhor fazer a prova de linguagens primeiro, ou até a metade, depois fazer redação, depois fazer humanas. Enfim, você tem que encontrar um jeito que é melhor para você. Mas você tem que entender que no primeiro dia você tem que levar em consideração que a redação não pode ficar por último. Isso é definitivamente um tiro no pé, assim. Assim como no segundo dia, que eu vou falar mais pra frente aí, matemática não pode ficar para último, pro último lugar, né? Você não pode terminar ali fazendo contas. Redação você não pode, você tem que terminar assim, tipo, faltando 2 horas e meia antes da prova acabar. Já tem que estar passando ela pro gabarito. Por quê? Porque você está falando de uma prova, de uma área do conhecimento ali, a redação, né, tudo mais, que é muito importante. E se você fizer ela com pressa, porque o tempo está acabando, ou algo assim, você vai acabar perdendo alguma questão, você vai acabar escrevendo alguma coisa errada, vai acabar escrevendo algum ponto, alguma vírgula. Você pode até passar errado o que você escreveu, uma palavra errada, enfim. Você tem que pensar partindo desse pressuposto de que redação não pode ficar para o final, você tem que resolver ela logo, mas você tem que avançar com calma também nas questões. Então, eu acho que para você aperfeiçoar seu primeiro dia de prova, você tem que pensar exatamente nisso, nessa dinâmica entre as questões e a redação que você tem que fazer, né? Então, pense assim. Essa foi uma forma que eu encontrei de ter meu máximo, assim, na hora da prova, né? Eu passei por na verdade, eu passei por 3.980 durante esses anos que eu estudei pro Enem, né? E eu sempre utilizei dessa estratégia, né? Eu só tive que adequar algumas coisas ali para que eu conseguisse acertar mais questões. Então, no ano que eu passei, eu acho que foi o ano que eu melhor desempenhei esse meu primeiro dia, justamente porque eu consegui escrever uma redação de 980 pontos e consegui passar ali de 35 acertos nas 2 áreas do conhecimento, né? Tanto em linguagens quanto em humanas, porque eu desenvolvi essa estratégia de prova para mim. Agora você tem que pensar para você o que é bom. Você vai começar por inglês, você vai começar por espanhol, sei lá, você vai começar por humanas, você vai começar pela redação. Pense nesse sentido, entendeu? Aquela consideração de que redação não pode ficar por último, tá bom? É isso. Agora já no segundo dia, como é que eu fazia? No começo eu fazia de 5 em 5. Fazia 5 questões de matemática, 5 questões de natureza e tudo mais. Mas ao longo do que eu fui treinando, eu vi que isso não estava mais tão interessante para mim. E daí passou um tempo que eu fui fazendo assim, não, eu vou fazer 9 questões de matemática, depois eu vou fazer umas 5 de natureza, que eu pensava assim, tá,
vou fazer 9 ciclos, eu vou fazer 5 ciclos de 9 questões de matemática. E daí, depois que eu terminar esses 5 ciclos, eu vou terminar as 45 questões, porque 9 vezes 5, né, 45. Mas aí não deu certo também, ou deu certo por um tempo, não lembro mais agora. Mas chegou numa época, assim, por exemplo, foi isso que eu utilizei nos meus 2 últimos anos do Enem, que deu super certo, em que eu fazia 15 questões de matemática, e depois fazia ali 3 questões de natureza, ou até um pouco mais às vezes, e voltava para matemática, porque eu tinha a ideia de que matemática não pode ficar por último, assim como a redação não pode ficar por último no primeiro dia. Por quê? Porque tenta você fazer, por exemplo, 15 questões de matemática, 20 questões de matemática, faltando 1 hora para acabar a prova. Sabe, isso é um terror terrível. Você não consegue pensar nas questões direito, você acaba deixando uma multiplicação passar, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, por isso que você tem que cuidar para que matemática não fique por último, porque você nem consegue chutar. Por exemplo, se você precisar eventualmente chutar alguma coisa, se você ler ali uma questão de biologia, você consegue chutar de uma forma bem mais assertiva do que se você chutasse uma questão de matemática em que você, teoricamente, teria que fazer o cálculo. Então, é questão dessa estratégia que você já precisa ter, entendeu? E daí, dentro do segundo dia, você tem que pensar nisso. Tá, eu vou começar por matemática ou vou começar por naturezas? E daí eu vou fazer quantas questões de matemática até fazer questões de natureza? Eu vou fazer como? Né? Então eu fazia desse jeito e deu super certo para mim. Então quando eu penso em estratégia de prova, eu penso em tudo isso que eu falei. Eu penso em como vai ser o meu dia, o que eu vou usar, o que eu vou levar para comer, quais são as minhas canetas que eu vou usar, por onde eu vou começar, qual meio de transporte eu vou usar para chegar lá, enfim, eu pensava em tudo isso antes da prova. No primeiro dia eu pensava, tá, eu vou começar ali por inglês, depois eu vou para redação, depois, sabe, eu pensava nessa dinâmica de organização e no segundo dia eu pensava desse jeito, 15 questões de matemática, algumas questões de natureza, até terminar a matemática e depois focar em natureza totalmente. Porque eu parti do pressuposto de que eu precisava terminar a prova de matemática totalmente. Então, a prova do Enem é uma prova que você tem que fazer com ritmo e organização. É isso que vai determinar se você vai chutar as questões no final da prova ou não. Porque quando a gente fala de uma prova que dura mais de 5 horas, a gente pensa numa prova que muitas vezes requer de nós muita resistência, muita consistência ali ao responder as questões. E que muitas vezes a rapidez, a velocidade fica até um pouco de lado no sentido de não dá para fazer pensando em ser rápido, mas sim fazer pensando em realmente fazer de uma forma organizada, fazer de uma forma bem pensada. E quanto mais você treina, mais veloz você fica, naturalmente. Mas não tendo a velocidade, a rapidez como um ponto final em si, mas sim como uma consequência de um trabalho que você está fazendo que é organizado, é bem pensado, é bem estratégico. E é nesse sentido que eu queria trazer esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo, se vocês se identificaram com o conteúdo, não esquece de dar um curtir, um gostei aí, né? Compartilhar com as pessoas que vocês gostam. Comentem o que vocês acharam sobre o vídeo, se faltou alguma coisa, se eu esqueci de falar algum ponto. Eu vou postar mais vídeos sobre isso, de uma forma mais rápida também, assim, para não tomar muito tempo de vocês. E assim, pessoal, se vocês querem realmente esses sonhos, se realmente assim algo que vocês almejam, então busquem que vale a pena, sabe? Eu tô aqui desse lado agora da faculdade, sendo que eu passei assim estudando, uma graduação, trabalhando, sabe? Minha vida tava uma loucura e mesmo assim eu consegui chegar. Por quê? Porque ao longo desse tempo eu vi minha evolução, vi o que eu precisava melhorar, fui adequando ali e realmente não desisti. E assim eu consegui chegar aqui e tá vivendo um dos maiores sonhos da minha vida hoje, tá bom? Então pensem nisso e atuem em direção ao sonho de vocês. Chega lá no Instagram, vai estar no meu perfil para vocês verem e ali eu compartilho a minha vida um pouco além dos estudos assim, né? Então vale a pena vocês me seguirem lá e comentem aí o que vocês acharam. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, pode me mandar aqui também que eu leio todos os comentários, respondo todos, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e fiquem bem, pessoal. Até mais.